Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto fala do amor de Deus pela sua vida. E o que você vai ouvir agora nessa mensagem é uma expressão do amor de Deus para com a tua vida, para com a sua família, para com o seu futuro. Nós desejamos que ao ouvir essa mensagem, Deus toque o seu coração. Abra o seu coração, deixa Deus ministrar ao seu coração. Nós somos a Comunhão Cristã Aba de Fazenda Rio Grande, uma igreja a serviço da família. Mateus capítulo 14, versículo 16. Eu sei que você conhece esse texto, eu sei que você conhece essa palavra, mas eu quero trazer alguns pensamentos sobre esse texto e para a nossa edificação. Mateus 14, 16, diz assim a palavra do Senhor, fala sobre a multiplicação dos pães. Mateus 14, 16 diz: Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, dai-lhe vós de comer. E então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amados, como eu falei, nós estivemos num retiro muito abençoado, de segunda até sexta-feira, um tempo muito especial. E eu quero trazer algum pouquinho de alguma coisa que eu aprendi ali, que foi muito bom. Eu quero colocar essa frase para você: pensamentos errados nos levarão a resultados errados. Pensamentos errados nos levarão a resultados errados. Se você pensa de uma forma errada, lógico que o resultado que você vai obter na sua vida são circunstâncias erradas, resultados errados. Ou seja, o contrário agora. Pensamentos corretos nos levarão a resultados corretos. Se você tem uma forma de ler a vida correta, o resultado vai ser correto. Se você tem uma forma de enxergar as coisas ao redor errado, lógico que os resultados, a colheita da nossa vida será errada, será prejudicada. As nossas vitórias e uma vida exitosa, uma vida vitoriosa, uma vida exitosa, está condicionada à forma de como pensamos sobre tudo que acontece ao nosso redor. Queridos, é algo impressionante o que eu estou falando. Ou seja, quando você nasce e você vai sendo criado, educado, formado, forjado, aquilo vai influenciando a sua forma de ver o mundo. A educação chama isso de cosmovisão. O que é a cosmovisão? A cosmovisão é como a lente de um óculos. Por exemplo, se você colocar um óculos com uma lente vermelha, avermelhada, tudo que você enxergar será avermelhado. Se você colocar uma lente azul, por exemplo, tudo que você enxergar vai ser influenciado pela cor azul, vai ficar tudo azulado. Essa lente que influencia a nossa forma de ver, chamamos isso de cosmovisão. Em outras palavras, a nossa forma de pensar. Ou seja, se você é uma pessoa que foi criada ao redor de muita violência, ou, por exemplo, você foi criado em um lugar de desconfiança, um lugar de desprezo, um lugar onde cada um por si, Deus por todos, isso vai gerar em você uma forma de conduta, uma forma de agir. E, ou seja, tudo que você fizer na sua vida, você vai ser influenciado por aquilo. Se você é uma pessoa que foi muito machucada na sua vida, você foi muitas vezes traído ou traída, você muitas vezes sofreu decepções, teve que se virar sozinho,
automaticamente você é uma pessoa desconfiada. Uma pessoa que tem dificuldade de confiar nas pessoas. Você é uma pessoa que procura ter o controle de tudo, porque você não confia. E o que faz você não confiar nas pessoas é uma cosmovisão que você foi criada na sua vida durante o tempo. Ou também, trocamos aqui cosmovisão, a sua forma de pensar a vida. E o detalhe é que, por exemplo, se você foi uma pessoa que sofreu muito, você, como eu falei, você tem essa atitude desconfiada, isso pode ser proteção, você cria algo como proteção, você tenta se proteger, mas por outro lado também você se fecha para relacionamentos que Deus está te dando. Você se fecha para oportunidades que Deus está te dando, tudo por causa de uma cosmovisão errada, de uma forma de pensamento errado. Tem pessoas que elas só pensam em si, pensam só na sua vida, enfim, tantos exemplos que você com certeza, eu creio que já foi pensando aí. Romanos capítulo 12, um texto clássico, para esse assunto. Romanos 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo. Essa palavra, não vos conformeis com este mundo, está também dizendo o seguinte: não permita que o mundo coloque uma lente nos seus olhos. Não permita que o mundo e as circunstâncias do mundo crie nos seus olhos uma cosmovisão mundana, uma cosmovisão humanista, uma cosmovisão voltada, centrada em si, ou em filosofias, ou ideologia. E o texto diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Esse texto está dizendo o seguinte, que se você não mudar a tua forma de pensar, principalmente sendo renovada pela palavra do Senhor, você tendo uma cosmovisão bíblica, você tendo uma forma de pensar bíblica, você tendo uma forma de conceber a vida bíblica do reino de Deus, querido, se você não tiver isso, você não vai experimentar a vontade de Deus. E o texto diz: a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Amém? Se nós não mudarmos a nossa forma de pensar, nós deixamos de experimentar o que Deus tem para a nossa vida. Então, quando Cristo entra na vida de alguém, o desafio está principalmente em mexer com a tua forma de pensar. Quando você aceita Jesus, nós chamamos algo como desconstrução. Nós temos que desconstruir aquilo que a vida construiu. Aquilo que a vida construiu, nós agora, ou a Bíblia, o reino de Deus, o Espírito Santo, ele precisa desconstruir. Ou seja, aquilo que foi impregnado na sua vida, a lente que foi colocada nos teus olhos, o Evangelho de Jesus precisa tirar isso de mim e de você. Por que ele tem que fazer isso? Porque senão nós não iremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Está aqui não? Estão entendendo onde que eu estou querendo chegar? Deus está dizendo para mim, nós precisamos mudar a nossa mente. Mas o pensamento de Cristo aqui para os discípulos era algo interessante. Deixa eu chegar mais perto, eu gosto de ficar pertinho. Quando os discípulos estavam andando ali, qual foi a circunstância, ali naquele texto que eu li, qual foi a circunstância que estava acontecendo? Tinha uma multidão, a Bíblia diz 5.000 pessoas, ali só está contando, provavelmente só estava contando homens, não contava as mulheres e as crianças. Então, seguramente, perto de 10.000 pessoas estavam andando com Jesus ali, ouvindo as mensagens de Jesus. E o que Jesus se deparou? Jesus percebeu que essa turma seguia muito tempo a ele, e eles não estavam comendo, não estavam se alimentando. E Jesus então, olhando para os 12, a multidão faminta, os 12 discípulos que seguiam ele, os ajudantes dele, os mais próximos de Jesus. E Jesus chegou para os discípulos e falou o seguinte, aliás, os discípulos chegaram para ele e falaram: Senhor, mestre, o povo está com fome. Nós temos que dispensar o povo para eles comerem, senão eles vão morrer com fome no deserto. Jesus disse:
Não mande embora, não. Dê vocês de comer. Amados, parece uma piada, não parece? 10.000 pessoas. Jesus diz para eles: seu Rubens, dá ao senhor de comer, seu Rubens. Aí o seu Rubens... mas... para não falar que não tem nada, tem um piá aqui, porque nem eles tinham, tem um piazinho aqui que trouxe 5 pães e 2 peixes. Amados, o que eu quero chamar a sua atenção, você percebe isso? Lídia, resolva, eu quero, Lídia, a minha vontade, que é boa, perfeita e... a minha vontade para você, Lídia, é que você resolva todos os problemas dos teus colegas de faculdade. Todos. Amém, Lídia? Edson, a boa e perfeita e vontade de Deus para a tua vida é que todas as pessoas que pisarem na sua lanchonete sejam salvas, curadas, libertas. Todas. Amém, Claudiné? Amados, é mais ou menos isso. Vocês estão vendo aqui o susto? É mais ou menos isso que Jesus fez. Qual foi a cosmovisão? Eu não sei, eu vou chutar agora, né? Não sou adivinho. Mas talvez a cosmovisão da Lídia e do Edson foi o quê? Um frio na espinha. A outra, como fazer isso? A outra, eu não consigo fazer isso. A outra, eu não sei fazer isso. A outra, eu não tenho condição de fazer isso. A outra, eu não tenho recurso de fazer isso. Eu não sei se eles falaram isso, eu só estou supondo. Ou seja, a cosmovisão dos discípulos eram: eu não tenho condições de fazer algo assim. Eu não tenho possibilidade de fazer algo desse nível, eu não tenho recurso, eu não sei, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não sei fazer, nunca ninguém me ensinou, nunca ninguém me deu aula, eu não tenho de onde tirar esse recurso, eu não tenho. Qual é a cosmovisão? Que eu só posso fazer se eu tiver. Qual é a cosmovisão que nós ganhamos desde que nascemos? Que você só faz se você aprender, você só paga se você tiver, você só realiza se você tiver. E a cosmovisão de Jesus é: você pode todas as coisas, nada é impossível para a tua vida. Aleluia. Só que de repente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se depara com a sua cosmovisão, que é: eu não tenho, eu não sei, eu não posso, eu não tenho recurso. Porque nós temos uma cosmovisão. Amados, qual era o desejo de Jesus? Que Jesus alimentasse a multidão ou que os discípulos alimentassem? Amém? Os discípulos, todos creem nisso? Todos entenderam isso no texto? A vontade de Deus era que os discípulos alimentassem as multidões. Mas Senhor, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Ah, é? Deixa eu pegar aqui, me arranja uma folha de papel aí, faz favor. Papel qualquer aí. Faz de conta que isso aqui é uma broa de pão, na verdade de cevada, porque ali a Bíblia diz que era 5 pães de cevada. Cevada era o pão mais pobrinho que tinha, ok? Naquela época. Pão bom era de trigo, pão de cevada era pão de pobre. Imagine, discípulos, eu quero mexer na cosmovisão de vocês, na forma de pensar de vocês. Jesus pega, me dá aqui os 5 pães. Enfilera os 12. Atrás dos 12, 10.000. E aí Jesus fala o seguinte: divide em grupos de 50 em 50. Imagine o trabalho disso. 10.000 pessoas e você falar assim: agora, todo mundo, de 50 em 50. Imagina a confusão? Não, mas eu quero ficar naquele grupo que está lá meu primo, eu quero ficar naquele, porque está... Não, fica aqui. Imagina até fazer aqueles 50, né, vários grupinhos de 50, que trabalho que foi aquilo. Aí, Jesus resolveu aí, está todo mundo reunido de 50 em 50? Tá, então tá bom. Agora os 12, fica enfileirado aqui, na minha frente. Ele pega os 5, primeiro pão,
Quem acha que ele botou no cestinho e daí aumentou o cestinho, está errado, não foi assim. E foi dando. E aí foi diminuindo. Pegou outro pão e foi diminuindo. Quando chegou, provavelmente, o último era o Pedro. Porque o Pedro era sempre, coitado, né? O último era o Pedro. Ele pegou um pedaço menor, porque sobrou. E deu para o Pedro. Tem cara de Pedro. Aí imagine a cena. Cada um com um pedacinho de pão. Aí ele pega o peixe. Era 5 pães e 2 peixes. Aí diminuiu. Imagina agora, 5. Se 5 já chegou para o coitado do Pedro, né? Ele pegou os 2 peixinhos. Quando chegou para o Pedro, sobrou só barbatana lá para ele. E agora Jesus fala assim: todo mundo aí com os pães e os peixes na mão? Agora vire de costas para mim e vá em direção ao grupo. Imagina a cena, você com um pedacinho de pão, um pedacinho de peixe, olhando para 50 tigres na tua frente. Esfameados, famintos. Imagina Pedro, coitado, chegando com um pedacinho de... Aí ele... Dê vocês agora. Por que eu tenho tanta certeza do que eu estou falando? Porque desde o começo a proposta foi: vocês vão fazer o milagre, não eu. O milagre não vai acontecer na minha mão, na mão de vocês. Aí está lá Pedrão, João, Tiago, com um pedacinho de pão na mão, diante de 50 peão na frente. Olha para os 50, o pão, olha para os 50. Como se Jesus perguntasse: ei Pedro, o que você tem na mão? Era 5 pães, agora sobrou um fiasco aqui de... O que é pedacinho de pão para 50 pessoas? Praticamente nada. Quantas vezes na sua vida você se deparou com nada na tua mão? Quantos aqui, diante de uma conta para pagar, olharam, ou um pouquinho, ou nada? E é justamente aí que Deus quer ver você. Porque Deus só multiplica a partir do nada. Quantos tem nada na mão aqui, ou só um pouquinho? Então você está pronto para experimentar a multiplicação. Porque do ponto de vista de Deus, quanto menos você tem, mais poder para multiplicar. Basta você... Multidão lá... Inclusive eu também estou com fome, né? Aí Pedro vai lá Pedro, vai lá João, vai lá Tiago. Falta 49. Falta 48. Falta 47. E de repente Pedro olha para a mão, surge outro pedaço de pão. E ele dá mais um, e ele olha para a mão e começa a surgir pão na mão de Pedro. Ou você acha que Deus vai esperar você ter 5.000 reais para você começar a dar para os outros? Queridos, o milagre está quando você vê o invisível. O milagre está quando você começa a enxergar o que não está na sua mão. E amados, aqueles discípulos, quando começaram a dar, e daqui a pouco, a hora que eles estavam lá no meio dos 50, aí eles pegaram o ânimo, né? Porque eles viram que não parava de crescer pão ali, né? Aí eles começaram a dar um pão até maior, né? Aí começaram a dar. Começaram a multiplicar. E amados, o meu milagre acontecia. E daqui a pouco eles começaram a falar o seguinte: agora, ei, você também dá para o outro. Você, Hélio, dá para os outros também para ele. Comecem a vocês a distribuir. E assim o milagre foi acontecendo, pedaço por pedaço. Se você é o tipo da pessoa que está esperando ganhar mais, se você é o tipo da pessoa que está esperando um grande milagre para começar a multiplicar as coisas, não é aí que acontece, meu irmão.
Eu vou dar quando eu tiver. Eu vou multiplicar quando eu tiver. Queridos, comece a multiplicar. Comece a enxergar na sua mão. Eu estou falando aqui de dinheiro, de pão, mas eu estou falando isso em vários aspectos da vida. Por exemplo, a Líria ali, né? Falei para ela essa palavra para os colegas de faculdade dela. Começa um por um, Líria. E sabe o que vai acontecer? A Líria vai ficar tão surpresa, porque daqui a pouco vai se converter 3, 4, 5, eles vão começar a ajudar ela. Você percebe o poder multiplicador? Tudo está aqui, queridos. Como você está enxergando a vida? Como você está enxergando a sua vida? Como você está enxergando as coisas? Meu irmão, não é assim que funciona. Não é assim. A questão está naquilo que você enxerga. Em Deus, você enxerga espiritualmente, você enxerga o que Ele está colocando na sua mão. Queridos, pare de olhar a conta corrente. Pare de olhar o extrato da conta. Pare de olhar aquilo que você gostaria que o outro fizesse. O seu marido, se você olha para o seu marido, ele está fazendo o que você esperava? Não, mas veja ele fazendo. Posso contar um segredo para vocês aqui, irmão? Precisa ser abençoado. Quem quer ser abençoado? Todo mundo quer, né? Claro. A palavra de Deus diz em Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, pode traduzir por vontade, e nela. Agora eu vou ensinar para você. O que é meditar na lei do Senhor? Você ajoelha todo dia. É isso meditar, não? Não. Meditar então é refletir. Bom, ele falou isso, então significa que é isso. E isso então quer dizer que, puxa, interessante que ele falou. Mas isso é meditar? Não. Não confunda a meditação nem com necessariamente reflexão. Embora você tenha que refletir, estudar, pensar no que foi ensinado. Isso, esse ponto, aquele ponto. Sabe o que é meditar, Cláudia? Sabe o que é? Silvia, Cláudia, está ali. Sabe o que é meditar? Fala uma promessa da palavra de Deus que você crê. Cita um texto que você gosta. Uma promessa de Deus para a tua vida. Opa. Feliz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é meditar nesse texto? Meditar nesse texto é o seguinte: eu estou no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente estou guardado. Outra promessa, quem cita aí outra promessa que gosta de meditar? Outro texto que você tem como promessa de Deus? O Senhor é meu pastor e... O que é meditar? A conta está vermelha, está faltando dinheiro, está faltando comida. O Senhor é meu pastor. Amados, meditar é você visualizar, você ver aquilo que a Bíblia diz que você é. O Senhor é aquele que vai à minha frente e abre as portas. Eu estou caminhando nessa segunda-feira e o Senhor vai na minha frente. Eu já posso enxergar o Senhor abrindo a porta. Eu já posso enxergar o Senhor fazendo. Eu já posso enxergar a cura. Eu não posso fazer esse movimento, né? Dona Vilma testemunhou aqui que não, né, da dor aí da perna, aquela coisa da dor. Eu já posso me ver dançando. Eu já posso me ver pulando. Dona Vilma, comece a se ver pulando, não somente mas correndo, pulando, dançando, entrando no ministério da dança da igreja. Eu já me vejo dançando, eu já me vejo pulando. Se você, o irmão que é o Eric, testemunhou da casa própria, né? Meu irmão, se você não tem uma casa própria, comece a enxergar isso. Deus, eu já estou enxergando a minha casa. Eu já enxergo pegando a chave da porta e abrindo a porta da minha casa. Eu já estou enxergando isso.
Se você não está vendo o seu filho, o seu filho não está na igreja, o seu filho está desviado, comece a enxergá-lo com a mão levantada, adorando a Deus. Aleluia. Comece a enxergar e comece a dizer: eu estou enxergando, eu vejo meu filho adorando ao Senhor, porque a Bíblia diz que crê no Senhor será salvo o sua e a sua casa. Eu já vejo, eu já enxergo, eu já estou vendo. Você está com uma dívida impagável, comece a ver, meu irmão, comece a enxergar, a dívida paga. Eu já consigo enxergar o dia, aquele boleto da conta paga, eu já consigo enxergar o meu nome limpo, eu já consigo enxergar aquela pessoa que me oportuna me cobrando, dizendo para mim: está quitado, você não deve mais nada. Comece a enxergar. Comece a enxergar como o seu Rubens está ali. O seu Rubens estava com o papelzinho ali, né? O resultado do exame. Se você não está com o resultado, ou aliás, se o papel que você está na mão está dizendo positivo, você está doente, você está enfermo, você vai morrer. Pegue, comece a enxergar o papelzinho do seu Rubens. Eu já estou enxergando, eu já estou vendo, o resultado já estou enxergando. Ele está negativo para essa doença. Está aqui, ó, o resultado dele, ó, negativo. Aleluia! Mas hoje já está na mão dele. Mas comece a ver esse papel antes de chegar na sua mão, meu irmão. Sabe como é que Jesus viu os discípulos? Queridos, o que vocês acham? Jesus viu os discípulos alimentando as multidões antes ou depois? Amados, o que ele viu, a cena que ele viu, o milagre acontecendo, ele já tinha enxergado antes. Eu, se fosse você, agora abrir os 5, 6 ouvidos que você tem. Quando Deus te dá uma promessa, Ele já vê ela na sua mão. Quando Deus fala algo para você, Ele já está enxergando aquilo concretizado. Jesus chamou Josué e disse: Josué, cerca Jericó, porque a muralha vai cair. Deixa eu perguntar para vocês, quando Deus olhava para a muralha de Jericó, Ele via a muralha em pé ou caída? Quando Deus falou com Jericó, na visão de Deus, a muralha já estava derrubada. Queridos, ou você crê nisso, meu irmão, ou nós estamos perdendo tempo aqui. Ou nós cremos nisso, ou nós estamos perdendo tempo. É assim, meu irmão, é assim que funciona, minha irmã. O Senhor te promete, e aquilo que Ele promete, Ele já está vendo. Eu pergunto para você, o que você está vendo? O que você está enxergando? Você está falando para Jesus a mesma coisa? Pois é, Senhor, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Vamos construir o nosso templo novo, não? Próprio? Eu já enxergo o nosso terreno. Eu já enxergo a gente conversando, vendo planta de engenheiro. Eu já enxergo os arquitetos nos propondo situações. Eu já enxergo os pedreiros trabalhando. Eu já enxergo a gente trabalhando aqui, vindo aqui no púlpito dizendo: irmão, aqui vamos ter uma oferta para construção. Eu já vejo o material de construção chegando. Eu já enxergo isso. Aleluia! Eu já enxergo mais de 20 casais de tempo integral na igreja, vivendo exclusivamente da igreja. Pastores de jovens, de adolescentes, da música, da oração, libertação. Eu estou falando de pastores, sem contar funcionário contratado para cuidar da parte administrativa. Eu enxergo isso. Eu enxergo isso. Eu estou enxergando isso. E eu queria deixar esse pensamento para vocês. Queridos, sabe como em Joel, põe para mim por favor, Joel capítulo 2, acho que está aí anotado o texto, Joel capítulo 2, eu olhei aqui na televisão, quero encerrar com esse texto. Olha que lindo esse texto é maravilhoso, vocês conhecem eles, né? Promessa tremenda. E há de ser que depois derramarei o meu sobre toda a carne. Quantas carnes tem aqui?
Todo mundo aqui fez de carne e osso, não? Tem algum fantasma aqui? Não. Derramarei o meu espírito sobre toda a... Se você é feito de carne, essa promessa é para você. Amém? E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Sabe como que é a forma de se comunicar do Espírito Santo? Sonhos e visões. Sonho é palpável, não? Sim ou não? Sonho é palpável, não? Visão é palpável, não? Não. Ou seja, Deus, o Espírito Santo, só te dá coisas invisíveis. Tudo que Deus te dá, em primeiro lugar, não se vê. Se você está querendo ver para crer, você está no caminho errado. O Senhor só dá para nós sonhos e visões. É assim que Deus se comunica. Quando você começa a ter uma experiência com Deus, se prepare para ter sonhos e visões. Você, quando começa a ter intimidade com Deus, com o Espírito Santo, Ele começa a imprimir ideias no seu coração. Amados, quando eu vejo uma pessoa na igreja, que está há muito tempo na igreja, não tem ideia, não tem visão, não tem propósito, não sabe aonde vai chegar, eu fico pensando aonde está a experiência dessa pessoa com o Espírito de Deus. Porque uma das evidências do Espírito Santo na vida de alguém são sonhos e visões. Quando Jesus falou com os discípulos, ele falava: eu estou tendo uma visão, eu estou enxergando vocês alimentando 10.000 pessoas. Eu já estou enxergando isso, eu estou tendo uma visão, eu estou tendo um sonho. E depois que você tem um sonho e uma visão, esse sonho, essa visão vai gerar em você fé. Primeiro vem os sonhos e as visões, depois vem a fé. E aí agora você começa a misturar a fé aos sonhos e visões. E quando você anda com fé em sonhos e visões que o Espírito Santo dá para você, as coisas começam a acontecer na tua vida. E aí, amados, quando eu falo sonhos e visões, o Espírito Santo te dá sonhos e Ele te dá visões. Você mistura fé em sonhos e visões. Sabe o que vai acontecer? Agora nós vamos trazer isso à existência. E como que se traz à existência? Primeiro, meditando. Eu enxergo. Aquele sonho que Deus me deu, eu já estou vendo. Eu já estou enxergando. E amados, isso é tão especial. Essa experiência é tão forte na vida de alguém. Sabe qual que é a primeira reação que essa pessoa tem? Aleluia! O coração dela começa a se encher de alegria. Sabe qual que é o tema de 2015? Que nós vamos substituir aquele banner lá? O ano da alegria completa. Semana que vem, provavelmente, nós vamos estar com um banner ali. O ano da alegria completa. E sabe como é que se atinge a alegria completa? Primeiro, a alegria vem sem você ter nada na mão. E depois a alegria vem novamente, quando o que você viu vem à existência. O ano da alegria completa. Queridos, escute o que eu vou dizer para você. O Senhor quer dar alegria para você, mesmo você não tendo nada na sua mão. E as pessoas vão olhar para o Hélio: Hélio, você é doido, né? Do que você está falando, cara? Que sorriso é esse na tua boca? Que discurso é esse que você tem, cara? Você está numa pindaíba desgraçada. Não espalha. Não, isso é visão do mundo. Você não está assim, né?
Você está rindo por quê? Você é doido, homem? Meu irmão, é que você está vendo a minha conta corrente. Eu estou vendo a conta corrente do Pai. Você está vendo a minha carne com essa doença. Eu estou vendo o meu corpo celestial que o Espírito Santo me deu. Deixa eu dar um segredinho para vocês. Vocês não precisam receber o corpo glorificado, que nós vamos receber só depois da morte. Vocês não precisam receber o corpo glorificado para já ter saúde perfeita no seu corpo. Eu quero declarar para vocês, ter um corpo em perfeitas condições é para você viver já agora, já agora, já agora. Aleluia! Já agora! É isso aí, dona Vilma. Quantos anos a irmã está? Quantos anos a irmã tem? 78 anos, dona Vilma. Profecia de Deus para a tua vida, dona Vilma. É para a senhora dançar como uma menina de 18. Aleluia! Consegue enxergar isso, não? Enxerga isso? Recebe ou enxerga? Enxerga. Comece a se ver. Sabe por quê, dona Vilma? O dia que Jesus voltar, como você acha que vai ser o corpo da senhora? Do jeito que está agora ou novinho? Ah! Se bobear, o seu Rubens nem vai reconhecer mais. Amados, um corpo perfeito. Esse pastor está louco. Amados, eu estou mesmo. Porque a Bíblia nos deixa louco. A Bíblia nos deixa pirado. Porque nós não somos daqueles que olham segundo a vista do homem. Nós olhamos segundo a palavra do Senhor. Nós comparamos coisas espirituais com espirituais. O meu modelo de comparação não são coisas materiais. Se você é o tipo da pessoa que está vinculado à matemática, física, química, meu irmão, cuidado com a sua vida. Deus tem para você olhar o espiritual em primeiro lugar. Aleluia. Você está aqui ainda, não? Elias sobe na montanha, chama o servo dele. Ei. Antes de subir na montanha, ele fala: manda dizer para o rei Acabe, eu ouço barulho de abundante chuva. Detalhe, fazia 3 anos que não chovia. Eu ouço barulho de abundante chuva. Aí ele sobe da montanha, chama o servo dele, o aprendiz de profeta. Vá lá na banda do mar e veja o que está vindo lá. Piazão, vai lá no mar. Profeta, não vi nada. Volta lá e vê de novo. Tá bom. Profeta, não vi nada. Lembra o que vocês têm na mão? Nada. Gostaram do nada? Sempre tem um nada, né? Profeta, não vi nada. Volta de novo. Ai, Jesus. Rapaz, esse profeta devia estar aposentado. Profeta, desculpa, mas eu não vi nada. Volta de novo. Ai, meu Deus. Amados, a Bíblia diz que o profeta manda ele voltar 7 vezes. E aqui eu tenho uma palavra tremenda para a tua vida. Não importa quanto tempo você leve para ver, ele vai insistir com você. Até que você veja o que ele está vendo. Então, se você é o tipo da pessoa que não enxergou ainda o que ele está vendo, ele está mandando você de volta. Vai lá olhar, vai lá olhar. Eu não vi nada ainda, pastor. Vai lá olhar, vai olhar. Meu irmão, em outras palavras, não pare de ir lá olhar. Não pare de ir lá olhar para a banda do mar. Até que o Senhor diz, o profeta diz: Deus, abre os olhos dele, Senhor. Aí ele voltou lá. Mas não é que estou vendo? Mas é tão pequenininho, eu vejo uma nuvem como a palma da mão de um homem. Mas será que eu falar que até que é certo que eu vi, mas é pequenininho demais. Profeta, não é que eu vi, mas
É só 5 pães e 2 peixes, é do tamanho da mão de um homem. Aleluia, a chuva chegou, aleluia, a chuva chegou. Manda dizer para Acabe correr, porque vai vir chuva. Outra bênção para a tua vida. Não importa o tamanho do que você está vendo. Se você consegue enxergar nem que pequenininho, comece a ter alegria completa, porque chegou a tua bênção, chegou o teu milagre, chegou, comece a se alegrar. Aleluia, aleluia, aleluia. Dona Vilma, até agora você só viu o tamanho da mão de um homem. Mas vai vir chuva completa, Dona Vilma. Seu Rubens, vai vir chuva completa. Vocês acham que é só 3 netos? Vai ser todos, Dona Vilma. A família inteira vai adorar ao Senhor. A família inteira vai se prostrar diante do Senhor. E se prepare, ainda vai vir pastor lá da família. Vai vir profeta na família. Vai vir evangelistas de lá. Vai nascer homens e mulheres de Deus poderosos nessa família. Aquilo que o diabo tanto fez na sua família. Amados, o Senhor vai fazer algo poderoso através dos seus netos, seus bisnetos. Em nome de Jesus. Queridos, de repente você está se alegrando só com uma nuvenzinha. Mas eu tenho que dizer algo para você. Essa nuvenzinha vai trazer uma chuva impressionante sobre a tua vida. Você consegue imaginar o profeta, o filho do profeta, lá, o profetinha? O profetinha olha, uma nuvenzinha, tamanho de uma mão. Imagina os demônios do lado do profetinha. Rapaz, você vai dar um testemunho desse? Uma nuvenzinha, você acha que uma nuvenzinha vai resolver o problema de Israel? Amados, os demônios vão tirar sarro do seu testemunho. E eles vão querer mostrar para você que o teu testemunho é pequenininho. E Deus vai falar para você, é maior do que você pensa. É maior do que você pensa. Por isso eu digo para você, agora abra os 10 ouvidos. Até agora você abriu os 5, agora abre os 10. Tem irmãos aqui nessa igreja que estão perdendo grandes bênçãos de Deus, porque estão desprezando uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Você está esperando um grande milagre. E Deus trouxe uma nuvenzinha desse tamanho para você. Uma oportunidade bem pequenininha. Deixa eu dar um testemunho. Quando eu namorava a Priscila, começamos a namorar, eu morava em Londrina, a Priscila em Curitiba. 1 ano se passou e não aguentávamos mais. Essa vida de... Naquela época não tinha Facebook, WhatsApp, internet. Era no telefone, fichinha. Lembra aquelas fichinhas prateadas ainda? Rapaz, aquelas fichinhas, tem que dar cria aquele negócio, né? E aí você estava telefonando uma fichinha, trec. Lembra disso, não? Lembra disso, aquelas fichinhas? Mas eu tenho até hoje na minha casa uma caixa grande assim de carta, do correio. Nós temos um monte de carta, que a gente namorava por carta. Telefone, né? Enfim. Chegou uma época, eu e a Priscila conversamos. Vamos fazer um acordo? Vamos entrar num acordo? Ou Deus nos abençoa para que você venha para Curitiba, ou a gente termina. E acordamos. Isso era no começo do ano, janeiro por ali. Se até o meio do ano você não mudar para Curitiba, a gente termina o namoro. Entendemos que Deus não quer. Então, terminamos. E agora Deus tinha que fazer um milagre, né? Porque... E eu lembro que passou, acho que 1 mês, algumas semanas, uma tia minha, Papi, seguinte, ela não sabia dessa nossa conversa. Papi, eu sei que você quer vir para cá, tal, para Curitiba. Seguinte, surgiu um emprego. Um emprego para você trabalhar e, aliás, também um lugar para você morar. Falei, meu Deus, olha que Deus milagroso, rapaz. Mas, amado, não era nem do tamanho da mão do homem, era do tamanho de um dedãozinho, assim, uma unha. Só que é o seguinte, um salário mínimo, você vai morar nos fundos, lá no quartinho da empregada. Saí de Londrina, e a porta que Deus abriu era um empreguinho de office boy, ganhando um salário mínimo,
E eu tinha que chegar para meu pai e dizer: olha, Deus me abriu uma porta, eu vou sair embora de casa. Eu vou sair da minha casa, porque... E amados, aceitamos vir embora para cá. E hoje estamos onde estamos. Mas a porta, a nuvem, era nem do tamanho da mão, era de uma unha. Às vezes você está esperando uma baita oportunidade de acontecer na sua vida. E Deus manda um negocinho desse tamanho para você. E você está desprezando a nuvem pequenininha. E você toma decisões baseado no tamanho da nuvem. Alguns já desistem porque nem viu a nuvem, né? Porque lembra que é 7 vezes? Na terceira vez que foi olhar o mar lá, já desistiu, não querem saber de mar. Mas tem alguns que até chega na nuvem. Mas sabe do que? Que nuvem, que nada. Uma nuvem daquela vai fazer o quê? Imagina. Por que Deus faz isso? Por que Deus não dá uma nuvem gigantesca, aquela nuvem negra vindo assim, aquela relâmpagos e trovões chegando? Vai vir uma tempestade. Deus manda uma nuvenzinha desse tamanhozinho. Agora aguarde o que eu vou dizer. Porque nada que Deus quer dar para você pode ser maior do que o seu amor por Ele. O dia que você valorizar mais as bênçãos e o favor de Deus do que Deus. Então, para que você, muitas vezes, não caia nesse perigo, Deus, Ele faz isso com a gente. Você crê em mim? Você crê em mim? Você crê na minha palavra? Você crê que eu tenho poder para resolver isso? Porque quando você chora, quando você reclama, em outras palavras, o que você está dizendo? Deus não pode, Deus não me ama, Deus não sabe fazer, Deus não consegue fazer. Quando você duvida, você está duvidando dEle. E eu quero dizer algo para você, queridos: creia no Senhor. Amém? Então, amados, eu queria deixar essa palavra no coração de vocês, para que você saia daqui hoje enxergando algo. Amém? Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos para nós encerrarmos. Pastor, esse pastor está meio new age, né? meio místico agora, né? Falando de meditação, visualização, está meio esquisito esse negócio aí. Não, meu irmão, não é nada disso não. Nós temos que enxergar com os olhos do Espírito. Qual que é a diferença do que eu estou falando para o misticismo? A diferença é que o misticismo, ele faz isso ou inspirado por demônios, ou por indução. Eu repito até que acontece. Isso é mantra, isso é poder do pensamento, isso não existe, isso é do diabo. O que eu estou dizendo para você aqui é o seguinte: qual é a diferença? Se você crê na palavra de Deus, se você tem uma promessa do Senhor, visualize ela, enxergue isso. E amados, em vez de ficar vendo o problema, veja a solução. Em vez de ficar vendo lá o marido detonado, enxerga ele abençoado. Em vez de ver o filho drogado, enxerga o seu filho adorando. Em vez de ver a sua conta, ficar olhando para a conta negativa, comece a ver a abundância de Deus vindo na sua vida. Em vez de você ficar enxergando a dor, a doença, a enfermidade, comece a enxergar a saúde. Por que você pode fazer isso? Porque é a palavra de Deus para a tua vida. Creia nisso, meu irmão. Meu irmão, é assim a Bíblia, é assim a vida cristã. É pela fé. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que creem para a vida eterna. Nós cremos. E agora eu queria pedir que você fechasse os seus olhos, se você quiser. Se você tem liberdade para isso, feche os seus olhos. E se você até veio hoje e você tem enxergado mais a desgraça, mais o problema,
eu gostaria que você agora começasse a meditar. Comece a ver aquilo que você está esperando. Comece a enxergar aquilo, comece a enxergar. Enxergue aquele, se você quer ter uma casa própria, comece a ver. Se enxergue fechando o contrato de compra e venda. Se enxergue fazendo um cheque pagando a casa. Enxergue o carro novo. Enxergue a restauração do casamento. Enxergue o pagamento da dívida. Comece a enxergar isso. Mas lógico, baseado na palavra de Deus. É Deus quem está te dando isso. Eu digo com toda a liberdade para você, é Deus quem quer que você enxergue isso. E aliás, essa visão, esse sonho, é Ele que te deu. Aquela visão que você tinha e você esqueceu, que Ele renove hoje, você começa a enxergar hoje. Comece a enxergar. Comece a enxergar a família inteira na igreja. Comece a enxergar a família inteira servindo ao Senhor. Comece a ver isso. Espírito Santo, a palavra que nós lemos em Joel diz que o Senhor seria derramado sobre a igreja. E a sua presença na vida do crente geraria no crente sonhos e visões. E baseado em sonhos e visões, esse crente, cheio do Espírito, iria profetizar. E agora eu gostaria que você abrisse a sua boca e começasse a profetizar. Comece a profetizar o que você está vendo. Comece a profetizar o que você está vendo. Se possível, mas fale com a boca aberta. Fale com que saia som da sua boca. E comece a dizer: eu enxergo, eu declaro essa porta aberta, eu declaro, eu profetizo essa doença curada, eu profetizo essa conta paga, eu profetizo a restauração desse relacionamento, eu profetizo e declaro aquilo que eu estou vendo. Querido, está aí outra diferença. A profecia está ligada a uma visão. Nós só podemos profetizar o que estamos enxergando. Não tem como você profetizar o que você não enxerga. Meu irmão, profetize aquilo que você enxerga. Se você consegue enxergar aquilo que Deus está prometendo para você, meu irmão, se você enxerga isso agora, tome autoridade com liberdade. Declare em fé. Declare em fé. Declare em fé. Declare em fé. E eu sei que vai começar a entrar alegria no seu coração. Apesar das circunstâncias negativas que talvez você esteja enfrentando. Talvez você chegou hoje aqui triste. Hoje você vai sair daqui alegre. Hoje você vai sair daqui experimentando uma alegria diferente. Uma alegria que não tem explicação. É uma alegria espiritual. É a alegria da palavra de Deus. O Senhor disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, existe uma alegria que só vem do Espírito. Não é uma alegria material, ligada à circunstância. É uma alegria espiritual. E eu quero liberar. E eu sei que isso que você está fazendo vai começar a despertar alegria no seu coração. Eu quero declarar: chega de amanhecer triste. Chega de acordar deprimido. Chega de enfrentar o dia a dia triste. Eu quero declarar uma vida de alegria em você. Eu declaro, os teus colegas de trabalho vão enxergar essa alegria que eu estou falando na sua vida. E eu quero declarar, essa alegria que eu estou falando, ela vai começar a fluir tão fortemente na sua vida, que vai encher o seu lar. A sua casa será cheia de alegria, a tal ponto que as pessoas vão entrar lá, e as pessoas vão dizer: eu não sei, eu entrei nessa casa e eu comecei a sentir uma alegria. A tristeza foi embora. Eu vim triste para o trabalho hoje, e eu conversei com você, e de repente eu estou me sentindo feliz, alegre. Queridos, é disso que eu estou falando. A sua alegria vai influenciar as pessoas ao seu redor. Eu profetizo sobre esta igreja
2015 é o ano da alegria completa. Eu declaro sobre você e sua casa: este é o ano da alegria completa no seu casamento. Eu declaro agora: este é o ano da alegria completa entre pais e filhos. Eu declaro: este é o ano da alegria completa nas finanças. Eu declaro: este é o ano da alegria completa na vida profissional. Eu declaro: este é o ano da alegria completa na saúde física e emocional. Eu declaro: este é o ano da alegria completa no ministério, nos departamentos da igreja, no ministério, na evangelização. Eu declaro: é o ano da alegria completa. Aleluia. Se você recebe isso, dê um forte aplauso a Jesus, Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Que bom que você ouviu essa mensagem. A nossa esperança é que ela tocou o seu coração e trouxe esperança, trouxe vida. Esse é o nosso objetivo. Que o amor de Deus toque a sua vida, transforme a sua vida e leve paz à sua vida. Existe um outro texto da palavra de Deus que diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Esse texto ele é muito claro, muito objetivo, e ele diz que debaixo do céu existe apenas um nome, nenhum outro nome, somente um nome, o nome de Jesus Cristo. E este nome é o único nome que traz salvação para mim, traz salvação para você, traz salvação para toda a humanidade. E como que eu faço para ter a salvação da minha vida? Também é uma forma simples, todavia poderosa. Você precisa apenas confessar esse nome. Você precisa apenas clamar por este nome. E quando você faz isso, crendo com o seu coração, a Bíblia garante que você será salvo. Seu nome será escrito no livro da vida e você passará a ter direito a viver a eternidade na presença do Senhor, juntamente com Deus Pai. Meu desejo é que você, nesse momento, entregue a sua vida a Jesus Cristo. E como que eu faço isso? Também de uma forma simples. Você faz uma oração. Então, eu vou orar e depois você pode repetir comigo essa oração. E desta forma, com essa oração, você pode ter a certeza de que você será salvo. Repita comigo essa oração e diga assim: Senhor Jesus, eu declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. E eu declaro que Tu viestes em carne para me salvar. Eu peço perdão pelos meus pecados e eu renuncio a Satanás, a seus demônios e todas as suas obras. Eu te agradeço pela salvação da minha alma. Amém. Com essa oração, você ganhou, recebeu o direito de ser salvo e chamar Deus de Pai. Creia nisso, procure uma igreja mais próxima de você. Se você desejar, somos a Comunhão Cristã Aba, de Fazenda Rio Grande. Venha nos visitar, estamos aqui para servir você na nossa igreja. Deus te abençoe, você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.